Mais uma vez aqui, é a nossa terceira aula, e à medida que nós contemplamos essas aulas, vocês cada vez mais estão ficando mais preparados em termos das habilidades e competências do Enem. Isso é muito importante. Não deixem de assistir, rever aula, para que seus conhecimentos sejam satisfatórios e englobe o máximo de competências e as habilidades pedidas na nossa prova. Vamos lá para a nossa primeira questão da aula 3, da terceira aula de hoje. Em uma plataforma de exploração de petróleo localizada no mar, ocorreu um vazamento. A equipe técnica de operação dessa plataforma percebeu que a mancha de óleo espalhada na superfície do mar tinha formato circular e estimou visualmente que a área atingida era de aproximadamente 100 km². Utilize 3 como aproximação para π, o valor mais inteiro, mais próximo do raio da mancha de óleo formada em quilômetros é. Letra A está dizendo que é 4, letra B 6, na letra C 10, na letra D 17 e na letra E 33. Bem, nós aqui, a primeira questão da terceira aula de matemática está explorando também o conteúdo campeão de nossa prova, que é a geometria. Essa questão trata de um assunto de geometria plana, área de círculo, comprimento de circunferência, que são habilidades básicas que o aluno deve ter. E vamos para a sua resolução. Temos que a área do círculo é dada por π vezes r², em que A é a área e π é aproximadamente 3. Bem, π é uma constante matemática que é muito utilizada na prova, nos concursos de um modo em geral. E esse π é um número irracional, é um número que tem infinitas casas após a vírgula, sem periodicidade. Ora você pode pegar uma questão valendo π3, ora 3,1, ora 3,14, mas antes da gente resolver propriamente e encontrar a alternativa correta, vamos ver esse esquema aqui. Aqui você tem um esquema em que esse perímetro aqui, que é o comprimento da circunferência, a circunferência nada é mais do que esse perímetro. Essa curva aqui, que é dada por 2πr. A área é a região interna da circunferência com essa curva. É a união da região interna com essa curva. E a área sempre é dada por π vezes r². Aqui é o raio, é um segmento que sai do centro a qualquer ponto pertencente à curva, essa curva aqui. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Está aqui os modelos matemáticos. Perímetro igual a 2π vezes r, área é πr², e o diâmetro 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, é porque o raio é o valor da metade do diâmetro. Como ele deu essa mancha de óleo, esse desastre ambiental, ele disse que essa mancha de óleo é de 100 km², você tem que a área é de 100 km², já que a área é uma grandeza bidimensional. São as unidades de comprimento ao quadrado. Aí ele deu que π, como esse π é um número irracional, é um valor muito conhecido na matemática, ora é 3,1, ora é 3,14, ora é 3, você vai usar de acordo com o enunciado. Assim você tem que 100 é aproximadamente 3 vezes r², porque o π vale 3.
Se você isolar o r ao quadrado, você vai ter que esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Você vai ter 100 sobre 3. 100 sobre 3 é uma fração que vai dar não um número inteiro, vai dar uma dízima, vai dar 33,3333 se você dividir 100 para 3 partes. Assim, o r ao quadrado é igual a 33,333 e eu aproximei para 33,33. Professor, e nessa situação aqui, como é que eu vou saber qual o número que é ao quadrado dá 33,33? Bem, é só você pensar em alguns números inteiros que ao quadrado se aproximam, seja bem próximo inferior e bem próximo superior. Se você fizer um cálculo simples mental, você vai observar que 5 ao quadrado é 25, menor que 33,33, e 6 ao quadrado é 36. Ou seja, 33,33 está um número entre 5 inteiro, que 5 ao quadrado dá 25, e 6 ao quadrado, que é igual a 36. Você não precisaria encontrar ou pensar um número decimal que ao quadrado que dê 33,33 para não perder tempo, que o tempo é muito importante e significativo na sua prova. Observe que a alternativa, você começa a letra A com 4, letra B com 6, 10, 17 e 33. Como o raio é maior que 5 e menor que 6, a alternativa coerente aqui, que tem o valor inteiro mais próximo do raio da mancha de óleo formada, é justamente o item B, que afirma que é aproximadamente igual a 6. Com isso, a questão de número 1, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos agora para a questão número 2. Bem, agora a questão 2 da nossa terceira aula de matemática vai ser de um assunto muito importante na prova do Enem, que é função. O estudo de funções cai cerca de 10% na nossa prova. E a função que nós vamos estudar agora é uma função que tem a ver tudo com os nossos dias atuais. Principalmente nesse período de pandemia, que num determinado curto intervalo de tempo você pode ter modelos exponenciais, sejam crescente ou decrescente em relação à virose que está nos acometendo. Vamos lá para a questão de número 2. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Tempo necessário para que a quantidade original de fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Aqui nós temos, o gráfico a seguir representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será aproximadamente de... Bem, agora vamos interpretar esse gráfico. No eixo de X você tem um número de meias-vidas desse fármaco, desse medicamento. E aqui você tem o percentual desse fármaco no organismo. Observe que, pelos dados do problema, isso aqui é uma curva descendente. Essas questões de função exponencial, ela é muito cobrada na nossa prova, principalmente as questões que são ligadas a
situações práticas de meia-vida. Observe que com 0 hora você tem 100% do fármaco. Com 1 hora você já tem 50%, que é a metade. A meia-vida aqui, dessa substância presente no seu organismo. Com 2 horas, 25%. E assim sucessivamente. A cada intervalo de 1 hora, a quantidade desse fármaco vai se reduzir na metade. Aí a pergunta é o seguinte: a meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora, como aqui a gente observou no gráfico. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será aproximadamente de... Primeira coisa, observe que de 12 horas que foi introduzida essa medicação, às 13 horas e 30, foram transcorridas 1 hora e 30 minutos. Das 12 horas às 13h30 foi um intervalo aí de tempo de 1 hora e meia. E observe que nas alternativas nós temos 10% na letra A, letra B 15%, na letra C 25%, na letra D 35%, na letra E 50%. E agora nós vamos para a resolução e saber qual alternativa marcar. Bem, essas questões que tratam de meia-vida, de crescimento ou decrescimento exponencial, quase a gente não precisa fazer cálculos. É apenas uma interpretação e um olhar mais apurado no gráfico. Pelo anunciado, a meia-vida de amoxicilina é de 1 hora. Portanto, o eixo das abscísseas além de indicar o número de meia-vidas, o número indica também o número de horas percorrido. Portanto, pelo gráfico temos que, ora, se o medicamento foi utilizado às 12 horas e com 13 horas e 30 minutos, que percentual estará no organismo desse fármaco? Foram transcorridas 1 hora e meia. Se você pegar aqui 1 hora e meia, aqui no eixo da abscissa, 1 hora e meia é entre 1 e 2 horas. Quando você pegar essa setinha que está apontada aqui de vermelho, quando você cruza o gráfico, observe que você tem um percentual do fármaco no organismo entre 30% e 40%, que justamente coincide aqui com 35%. A questão que você iria marcar com o tempo de 1 hora e meia do eixo das abscísseas, corresponde aos 35% no eixo das ordenadas. É uma questão que ela é muito atual, é uma questão que é cobrada com frequência nas provas do Enem, e dê uma olhada mais apurada no conhecimento de meia-vida e dos crescimentos e decrescimentos exponenciais. Bem, a questão 3, eu estou voltando ao assunto de geometria. Vamos ver o que é que diz a questão número 3. Uma carga de 100 containers, está aqui o containers, é muito comum o container, os jornais, noticiários de uma forma em geral, vocês observarem e vocês verem objetos sendo transportados nesses utensílios que têm formato de prisma. Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na figura 1, deverá ser descarregado no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses contêineres. Figura 2. Aqui você tem um contêiner, que é um prisma, é um sólido geométrico, em que as bases são paralelas, estão em planos diferentes e congruentes. Você tem aqui o container, ele tem aqui uma largura de 2,5 metros, tem uma altura de 2,5 metros, aqui é um quadrado,
certo? E aqui você tem o comprimento dele, que é de 6,4 metros. Ele quer colocar esses containers nessa área aqui. Você tem 100 containers e você quer colocar nessa área. Essa área é da figura 2. A figura 1 é o container, as dimensões dele. E na figura 2 você tem a área onde vai ser colocada, a área para armazenar os containers. Você tem aqui uma área retangular de 10 metros por 32 metros. A pergunta é o seguinte: de acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços. Não pode sobrar espaço, nem ultrapassar a área delimitada. Ou seja, você tem aí esse container que é um prisma, é um sólido geométrico muito cobrado na nossa prova. Lembrem do paralelepípedo reto, retângulo. Lembrem do cubo, que são dois prismas muito cobrados em provas. E com esse dado aqui do problema, de acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaço, nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura máxima a ser atingida por essa pilha de containers é... Bem, se você observar, trata de uma questão de divisibilidade. Observe que aqui você tem um terreno de 10 metros. E aqui você tem uma largura do container de 2,5. Uma conta bem simples, mental. Se eu somar 2,5, quantas vezes eu vou ter os 10 metros? 4. É como se nessa largura aqui coubesse 4 containers. 2,5 metros mais 2,5 metros, 4 vezes dá 10. Nesse comprimento aqui, que é 32 metros esse terreno, o comprimento do container é de 6,4 metros. Professor, 32 é um número divisível por 6,4? Sim. Por isso que não vai sobrar espaços, nem ultrapassarem a área delimitada. Se você somar 6,4 mais 6,4, quantas vezes dá 32? Se você arredondar para 6 vezes 5, 30. E 0,4 vezes 5, você tem o 2. Ou seja, 6,4 vezes 5 dá exatamente 32 metros. Para melhor compreensão, 6,4 metros mais 6,4 metros, 5 vezes dá o 32. É como se eu colocasse nessa minha área aqui, coubesse 20 containers num primeiro momento. Como assim? Cabem 4 na horizontal e cabem 5 nessa parte aqui vertical, que trata do comprimento do terreno. Aqui é a base do terreno, a frente do terreno, e aqui o comprimento. Como tem 100, é como se eu tivesse 5 camadas de containers. Já que na base, no terreno, na parte plana, vai caber 20. É como se eu empilhasse 20, para não fugir dos espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Assim, a pergunta final é: após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é... Eu já respondi. Se a altura é de 2,5 metros e é como se eu tivesse 20 containers na parte plana. Como são 100 dividido para 20 dá 5. Eu teria que fazer 5 empilhamentos de 2,5. 5 empilhamentos de 2,5 vai dar justamente 12,5. A altura que esses containers vão ficar nessa área desse terreno vai ser de 12,5 metros. Agora, também tem outra forma de se resolver. Com base nos dados do problema, temos que 32 é a área do terreno. 32, desculpa.
é o comprimento do terreno, 10 é a base do terreno, é um terreno 10 por 32. A altura é H, estou chamando aqui a alturazinha H, vai ser igual a 100, porque são 100 containers, vezes 2,5, por 2,5 por 6,4, que era a dimensão dele, está aqui a caixa, ó, 2,5 por 2,5 por 6,4. Por que eu igualei? Porque não vai sobrar espaço. Também pode ser feito dessa forma. Se você pegar 100 vezes 2,5 vezes 2,5 vezes 6,4 e dividir por 32 vezes 10, você vai encontrar uma altura equivalente a 12,5. E só para terminar, você empilha, você coloca 20 containers no plano e você vai ter 5 camadas, porque são 100 containers, 20 em cada camada. Como são 5 camadas, 5 vezes 2,5, que é a altura do container, você vai precisar de uma altura mínima de 12,5 metros, portanto a alternativa correta para a questão 3 é de 12,5 metros. Bem, a questão 4 a gente vai voltar com um tema que é muito abordado na nossa prova. Trata de uma função de primeiro grau. Geralmente intercala. Tem prova que vem com função de primeiro grau, tem prova que vem com função de segundo grau e provas do Enem que vem até com ambas as funções. É uma função do dia a dia, ela está presente em praticamente os afazeres domésticos, os afazeres do dia a dia nosso. Vamos lá para a questão. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais. Observe que é o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto. Antes da gente ir para a resposta, para a resolução da questão, observe o que significam os eixos que está representando a função. O eixo vertical está aqui simbolizado pela letra M. Isso é muito importante vocês saberem e observarem as legendas de cada gráfico, de cada função. O M é o preço pago em reais e o N é a quantidade de quilogramas. Essa função é uma função característica e muito própria, que eu vou fazer aqui algumas abordagens. Por exemplo, suponha que você está abastecendo um veículo num posto de combustível e o preço daquele combustível custe R$5 o litro. Se você colocar 2 litros, você vai pagar 10. Se você colocar 3 litros, você vai pagar 15. Se você vai colocar 4 litros, você vai pagar 20 e assim sucessivamente. Você chega a um supermercado e vê 1 quilo da carne de primeira, vou dar aqui um exemplo, custando R$30. Se você comprar 2 quilos, você vai pagar R$60. Se você comprar 3 quilos, R$90. Se comprar 4 quilos, R$120 e assim sucessivamente. Esse é um tipo de gráfico comum no estudo das funções de primeiro grau. É um caso particular da função afim, que é a função linear. Ou ela sai ou ela parte da origem e ela segue uma proporcionalidade. É uma função que apresenta uma proporcionalidade. Aqui, voltando para o problema, essa fruta, ela está sendo comprada no quilo. Suponha que seja uma melancia, 1 quilo da melancia por R$1,75. Não estou aqui querendo falar da safra ou da entre-safra, que pode aumentar ou diminuir o preço. Mas suponha, meu caro aluno, que essa fruta é uma melancia, ela custa 1 quilo R$1,75.
A cada quilo você está pagando 1,75. 2 quilos, quanto é que pagaria? 3,50. E assim sucessivamente. 1,75 mais 1,75 daria 3,50. Se você comprasse 10 quilos da fruta, só era multiplicar por 10 o preço 1,75. Ou seja, daria R$ 17,50. O que caracteriza essa função é que cada quilo que você compra, cada valor que você anda na horizontal, você vai andar na vertical 1,75. E o gráfico aqui, coerente com os dados do problema, é a letra E. Observe que ele sai da origem. Por que ele sai da origem? Se eu não comprar quilo nenhum da fruta, eu vou pagar nada, que o eixo vertical é o preço, que é o M. Se eu comprar 2 quilos da fruta, eu vou pagar 3,50. Se eu comprar 10 quilos, eu vou pagar 17,50. E assim sucessivamente. É só pegar a quantidade de quilos e multiplicar pelo preço, que é 1,75. E esse gráfico, a característica dele é uma reta que parte da origem, é uma reta crescente, e essa função aqui tem um comportamento linear. Ela tem essa proporcionalidade aqui. Para esse tipo aqui de problema, a cada 1 quilo de aquisição da fruta, você vai pagar 1,75, que é o preço do quilograma. Só para finalizar, a alternativa correta era a letra E, e o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é dado por M igual a 1,75 vezes N. M é o valor pago e o N é a quantidade de quilos. Se eu multiplicar 1,75 por 10, eu vou ter a quantidade que eu vou pagar por 10 quilos. Se eu pegar 1,75 vezes 2, eu vou ter a quantidade paga por 2 quilos. E assim sucessivamente. Portanto, a alternativa correta aí é a letra E, um gráfico de uma função de primeiro grau, caracterizado por uma reta que parte da origem, e o comportamento dela é crescente, porque quanto mais quilo você compra, mais o valor vai aumentando. Bem, nossa última questão, a nossa quinta questão dessa terceira videoaula preparatória para o Enem, e aos poucos nós estamos cercando as habilidades e as competências para uma melhor performance de todos vocês. Nós vamos terminar a nossa terceira aula de hoje com um assunto que é bastante recorrente, incidente na prova do Enem, que é a parte de trigonometria. Vamos para os dados da questão, logo em seguida farei alguns comentários e algumas observações. Um balão atmosférico lançado em Bauru na noite do último domingo caiu nesta segunda-feira em Cuiabá, Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecimento, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Letra A, 1,8 km, ele quer um valor aproximado. B, 1,9 km, letra C, 3,1 km, letra D, 3,7 km e letra E, 5,5 km. Bem, o triângulo, ele é um polígono que ele é bastante utilizado, tanto na arquitetura, como na engenharia, como na trigonometria.
ela é uma ferramenta básica e indispensável aos estudos matemáticos e por aí vai. No triângulo retângulo nós temos algumas particularidades. Existe um ângulo de 90 graus, por isso que esse triângulo é classificado como retângulo, um ângulo raso que mede 90 graus. Medidas inferiores a 90 é chamado de agudo, ângulo agudo. Acima de 90, obtuso. E o triângulo tem um dos teoremas mais notáveis da matemática. Ele ramifica em quase todos os assuntos da matemática, que é o teorema de Pitágoras. Ele é específico para o triângulo retângulo, em que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembre-se, candidato, que quando não se conhece uma hipotenusa, o que é a hipotenusa? É o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus de frente. Os catetos são os formadores do ângulo de 90 graus. Quando não se conhece um dos catetos ou a hipotenusa, o teorema de Pitágoras ele é bem relevante nessa situação, que às vezes se dá dois lados e pede um terceiro. E existem três razões trigonométricas. Razões trigonométricas definidas para ângulos agudos. Uma razão trigonométrica é uma divisão, é um quociente. São três as razões básicas no triângulo retângulo. É o seno, o cosseno e a tangente. Vocês devem dar uma olhada, uma averiguada nessas três relações, que ela é ferramenta de grande utilidade, como eu falei. Aqui, na verdade, você tem um triângulo retângulo, ó. Vocês estão observando aqui um triângulo retângulo, tem aqui um ângulo de 90 graus. Na verdade, nós temos aqui dois triângulos retângulos. Temos esse menor e temos aqui um maior, o grandão aqui. A distância aqui, como ele está falando, é a posição de onde foi soltado o balão aqui, ó. O balão, ele subiu nessa vertical aqui. E a distância da pessoa ao balão é de 1,8 km e fez um ângulo de 60 graus. A distância da pessoa A à pessoa B é uma distância de 3,7 km. E essa pessoa B observou o topo lá, ele conseguiu ver o balão sob um ângulo de 30 graus, enquanto que a pessoa A sob um ângulo de 60. E ele quer saber a altura aproximada em que se encontrava o balão. Bem, para você resolver essa questão, vocês têm que conhecer as três razões básicas e como utilizar. Que é seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, que é o famoso cateto adjacente sobre hipotenusa, ou a tangente, que é o famoso cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando é que eu vou usar uma relação ou outra? Vai depender dos dados inseridos no problema. E outra coisa que vocês devem saber, porque a prova não traz, de uma forma geral não traz, são os valores dos ângulos agudos notáveis, para seno, cosseno e tangente. E esses valores dos ângulos agudos notáveis se referem a 30 graus, 45 e 60. Voltando aqui para a resolução, nesse problema aqui, como ele quer a altura aproximada, a altura é um cateto, porque é formador do ângulo de 90 graus. Ele deu outro cateto, que é 1,8, e deu o ângulo que a pessoa A consegue ver o balão. Nesse primeiro triângulo aqui, eu já vou resolver e encontrar a alternativa coerente com o problema. Como a altura aqui está de frente ao ângulo de 90 graus, é o cateto oposto. Vizinho a esse ângulo de 60 graus, é 1,8, que é o cateto adjacente. O que significa cateto adjacente? É o vizinho ao ângulo, colado, formador do ângulo. E o cateto oposto que está de frente àquele ângulo. E por isso que eu vou usar, entre as três relações básicas da trigonometria, no triângulo retângulo, eu vou usar a tangente. A tangente de 60 graus, já que o ângulo aqui é de 60 graus, é uma razão, vai ser o cateto oposto, que é a altura aqui, ó, dado pela altura, sobre o cateto adjacente, que é 1,8. O que está dividindo no membro de uma equação, de uma igualdade, passa para o outro membro multiplicando, que é a operação inversa. Assim eu vou ter raiz de 3 vezes 1,8.
Bem, aqui eu vou fazer só 2 comentários rápidos para a gente encerrar a resolução da questão. É que raiz de 3 é um número irracional, aproximadamente 1,73. Professor, mas se eu arredondar a raiz de 3 para 1,7 ou 1,73, vezes 1,8, é difícil de fazer esse cálculo. Por que esse valor é um valor aproximado a 3,11? Observe que se você pegar a raiz de 3 para 1,7, uma dica que eu dou de cálculo rápido, já que a nossa prova tempo ele é precioso, se você arredondar a raiz de 3 para 1,8, 1,8 vezes 1,8, se lembre de 18 vezes 18, dá 324. Como 1,73 ou 1,7 é menor do que 1,8, que seria 1,8 vezes 1,8 ou 18 vezes 18, só por analogia, 18 vezes 18 dá 324. 1,8 vezes 1,8 dá 3,24. Como as alternativas, ele quer um valor aproximado, a letra A é 1,8, não tem nada próximo de 3, 1,9 pior, tem 3,1 e 3,7. Como ele quer um valor aproximado, você com certeza irá marcar a letra C, que é 3,11. E como é que eu me coloco como um candidato sem calculadora, sem nenhum aparelho eletrônico, fazer esse cálculo rápido? Lembre-se dessa grande dica. Se você aproximar a raiz de 3 para 1,8, 1,8 vezes 1,8, lembre de 18 vezes 18, porque multiplicar o número inteiro é muito melhor. 18 vezes 18 dá 324. 1,8 vezes 1,8, como tem a questão decimal, dá 3,24. O número mais próximo aí seria 3,1, já que 3,7 é a mais. Aí, portanto, a questão de número 5, uma questão que envolve trigonometria básica no triângulo retângulo, é a letra C. E com isso nós terminamos a nossa terceira aula e aos poucos estamos fechando as habilidades e as competências. A cada dia, avançando nas aulas, vocês irão melhor se preparar. Tudo de bom para vocês.